Olá meus alunos do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma aula, né? Mais uma aula online e nós iremos ter uma atividade nos nossos livros, não é? Quando eu digo nossos livros, é o livro didático e o livro de atividade, não é? Então nós vamos fazer as atividades desses dois momentos, tá bom? Então, já desejando a todos, né, um excelente dia. Espero que eu esteja contribuindo mais e mais no seu aprendizado, que eu venha cada dia mais ser uma professora corajosa, né? Uma professora que precisa estar sempre se qualificando, buscando conhecimento, né? Espero que vocês estejam compreendendo as atividades, que vocês gostem cada dia mais de estar comigo, né, nesse momento que nós estamos tendo aqui, na nossa aula online, que goste da disciplina, que você cada dia mais venha sentir um aluno, né, um aluno que eu digo assim, que busca mesmo, que procura informações, que procura se aperfeiçoar. Eu sei que vocês ainda estão assim, ainda conhecendo toda essa dinâmica do sexto ano, né? Até porque aumentou os números de professores, não é mais só aquela professora que vocês tinham, a professora de português, não é? Professora de matemática. Então a gente sabe que no sexto ano nós vamos ter uma mudança, começando pelos professores, não é? Aí vem a questão dos tempos de aula, então vem toda uma mudança que no segundo bimestre nós já estamos bem, vamos dizer assim, bem comunicados, não é? Primeiro momento a gente fica meio, né? Eu digo quando a gente, porque eu também passei por isso, quando eu comecei meus estudos, não é? Das séries iniciais, passei pelo fundamental, no médio, então nós vamos ter todo esse momento de mudança. Mas quero dizer para vocês que cada professor dentro da sua disciplina ele faz o melhor. Eu tenho certeza disso. Cada professor dentro da sua disciplina ele faz o melhor, né? Porque ele quer ver que o aluno, nós queremos ver que o nosso aluno ele venha se sentir bem. Se sentindo bem, ele está atento para as explicações. Então, cada professor ele vai ter a sua forma de trabalho, mas todos com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Trazer conhecimento, trazer para esse aluno, né, as informações dentro da sua disciplina. Tá bom? Então, meus alunos, não é, sintam-se seguros com a professora Leila. As dúvidas, nós estamos aqui com vocês, nós estamos na nossa rede social, nos procurem, nos busquem, tá? Não fiquem sem informação. Eu sempre quero lembrá-los que eu sou uma professora que gosto de estar em sala de aula, gosto de ensinar, não é? Sou uma professora que busco mesmo cada dia melhorar nas minhas atividades. Muitas vezes a gente quer fazer algo diferente e não dá certo, né? E a gente tem que ir vendo a melhor forma possível, não é? Então, meu aluno, saiba que eu estou aqui e estarei durante esse ano, se Deus permitir, junto a você e estudando junto com você. Tá bom? Estudando, porque o professor nunca para de estudar, não é? Nós nunca paramos de estudar. Nós temos sempre que buscar conhecimento, estar preparado para as novidades, para as novas tecnologias, saber que a língua evolui, não é? Quando a gente diz a língua, a gente diz essa fala aqui que estou com vocês, essa fala que sempre ela vai está interagindo através da própria fala, da própria língua, que a gente diz, não é? E através das leituras e através das produções textuais, e nós vamos conseguindo, não é, desenvolver o melhor trabalho possível dentro da nossa disciplina. Tá bom, meus amores? Vamos iniciar
mais uma explicação de língua portuguesa e hoje nós vamos ver a parte gramatical, tá? Mais na frente nós vamos voltar a falar um pouquinho não, vamos voltar a falar sobre gênero textual, a qual nós iniciamos esse bimestre com histórias em quadrinhos, não é? Trabalhamos os textos produzidos por vocês, vimos alguns textos produzidos também pelo próprio autor, não é? Que trouxe para nós através do livro didático que nós estamos em mãos aqui. E você, eu acredito que todos estão participando, não é? Através desse momento da nossa aula online, certo? Vamos lá? A nossa explicação. Nós vamos trabalhar hoje as 3 classes gramaticais, a qual está no nosso livro, a qual nós vimos na nossa. Então, nós estamos acompanhando toda a dinâmica do livro. Então, nesse primeiro momento, nós vimos, não é, as classes gramaticais que são, nesse momento, tá bom? Numerais, artigos e adjetivos. Então, essas 3 classes gramaticais, nós vamos relembrá-los. Até porque nós estudamos durante esses dias, não é? Desde o início do primeiro bimestre e agora no segundo bimestre, nós vamos cada dia mais nos aperfeiçoarmos, tá? Então, agora no segundo bimestre, como eu disse para vocês, hoje já praticamente estamos finalizando o mês e nós estamos ainda trabalhando esse assunto e vamos continuar, porque esse assunto ele não vai sair das atividades, eles vão constar todo o tempo, tá? Então vamos lá? Então, flexão dos adjetivos, não é? No nosso livro nós vimos algumas atividades, vimos os textos, não é? Vimos as explicações sobre essa classe gramatical, não é? Como ela é importante, como ela traz para nós a leitura, não é? No texto, na frase e na oração. Professora, o que vem ser flexão dos adjetivos? Flexão dos adjetivos, meus amores, nós vamos ver agora. E nós vamos logo mostrar para vocês aqui que a flexão ela vem com numeral, ela vem em gênero, não é? E ela vem em gênero e numeral. Vamos ler aqui a nossa informação, nosso enunciado. Os adjetivos geralmente flexionam-se em número, né? Singular, plural e gênero. Quais são eles? O masculino e o feminino, conforme os substantivos aos quais se refere. Então, nós vamos ter essa observação. Ele vem como? Em número, ele vem em gênero e ele vem com os dois também. Ele pode flexionar entre os dois. Gênero gênero masculino, gênero feminino e gêneros e número, tá bom, meus amores? Só pra gente ter uma boa compreensão aí. Bem, vamos ler aí os exemplos que foi postado para nós. A casa confortável, veja bem, a casa confortável. Se eu for analisar esse primeiro exemplo, não é? Eu já posso ter uma visão onde há um artigo, onde há um adjetivo, não é? Onde há o substantivo, eu posso analisar, mas nós não estamos pedindo nesse momento para nós analisarmos, não é? Essas classes gramaticais juntas, nós apenas estamos trazendo para você como ela vai ter essa roupagem que nós estamos falando, né? Flexão, né? Como é que ela vai flexionar nesse momento, tá? Então, a casa confortável, as casas confortáveis, o menino esperto, a menina esperta, o aluno dedicado, as alunas dedicadas. Vocês perceberam nesses 3 exemplos que nós postamos aqui para vocês, como cada um, não é, foi flexionado, como cada um, nós vimos assim a mudança no sentido assim que estava no singular,
foi para o plural, estava no masculino, foi para o feminino, ou melhor dizendo, foi para o feminino e foi para o masculino. Nós podemos ver toda essa dinâmica nesses exemplos, não é? O último exemplo aqui está masculino, não é? O aluno dedicado, as alunas dedicadas. Então, o exemplo aí, nós podemos entender que estava no masculino e foi para o feminino, certo? Tanto é que ele colocou a setinha para nós. Flexão de gênero e número. Vejam bem, era apenas o menino dedicado. Passou para o feminino, mudou. Olha só, as meninas, não é? Então mudou tanto o gênero, que era masculino, e tanto o número, né? Ou seja, o número que era passou a ser as. Ele não diz o número exato, mas ele diz que são as meninas, não é? As alunas, perdão. As alunas dedicadas, certo? Nessa exemplo do meio, o menino esperto. Veja bem, o menino esperto, ele dizendo que o menino é esperto, não é? E ele diz para nós agora, a menina esperta. Qual foi a mudança aí? Só o gênero, não é? Que era o menino, agora é a menina. Nós vamos observar que nesse exemplo, esse último exemplo aqui, era o menino dedicado. Então nós tínhamos aí quem? O gênero e o número, que era apenas um menino dedicado. Quando passou para o feminino, mudou o gênero para o feminino, ficou as alunas dedicadas. Então nós vamos ver aí que houve todo o que? Flexionou, não é? A gente tem que observar muito bem. Professor, esse assunto eu tenho um bom entendimento dele. Porém, eu posso não entender o que vem ser número na questão da flexão dos adjetivos. Eu tenho dúvida, mas está aqui. Já deu para você compreender. Está aqui para você ter uma boa compreensão, certo? E o primeiro exemplo, nós vamos ver que é a casa confortável. Ele está dizendo que a casa confortável, não é? Ali vem as casas confortáveis. Ele flexionou o que aí, meus alunos? Flexão de número, certo? Então a gente tem que ter uma boa compreensão. Teve alguns exercícios, não é? Que você teve alguma dificuldade, não é? Mas agora eu acredito que você está mais atento, não é? Nós estamos mais com essas explicações mais intensas e eu acredito que você tirou sua dúvida agora, tá certo? Então essa é a primeira classe gramatical que nós estamos trazendo novamente uma explicação porque nós vamos ter o exercício no nosso livro, tá bom? Vamos para a próxima. Artigo, não é? Essa é a segunda classe que nós estamos trabalhando dos artigos, que nós também vimos no nosso livro. Lembra que tem lá aqui no nosso livro esse assunto, essa classe gramatical, não é? Nós sabemos que o artigo nós podemos classificá-lo em definidos e indefinidos, não é isso? E aqui há uma explicação para nós compreendermos. Mas antes de nós irmos analisar aqui esse slide aqui, nós iremos passar uma informação para você que é do seu conhecimento, mas que nós vamos relembrar, tá bom? Então, artigos definidos, quais são eles? O, a, os e as. Esses são os artigos definidos, tá? O, a, os e as. Eles são os artigos definidos. E os artigos indefinidos, Professora Leila? Uma, uns e umas. Esses são os artigos o quê? Indefinidos. Muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós também confundimos quando ele vai ser definido e quando ele é indefinido. Olha o exemplo que está aí para nós, que nós trouxemos para você, né? Vamos ver, comparar os dois automaticamente. Artigo definido, ele especifica, viu? Ele vai especificar, não é?
alguma coisa a qual o contexto trouxe para nós. E os artigos indefinidos, ele não vai especificar, meu aluno. O que ele vai fazer? Ele vai generalizar, ou seja, ele tem essa palavrinha aí, que nós até na atividade, nossa interpretação do texto, o meu aluno disse, professor, eu não consigo falar. É um trava-língua mesmo, mas nós vamos conseguir agora, não é? Então, artigos indefinidos, e o que ele é? Generalizam os substantivos, certo? E os definidos, ele vai especificar, ou seja, nós vamos entender agora com essa explicação aqui e com o exemplo que nós vamos ler para vocês, tá bom? Marcos conversou com o chefe do departamento. Veja bem como ficou aí esse exemplo. Ele é um sentido que preciso, porque veio o artigo definido, ó, não é? Ele definiu, certo? O artigo indefinido, ele não é dessa forma como nós vimos aí dos definidos. Os indefinidos, ele não especifica, como nós falamos, não é? Vamos ver o exemplo? Ganhei umas flores no dia de meu aniversário. O sentido, ele é impreciso. Por que, professora, que ele é impreciso? Por causa daquele artigo uma, não é? Ele tem toda essa explicação para que nós venhamos compreender. Uma e ou. No artigo definido, ele especificou com quem Marcos estava conversando, certo? Nos definidos, ele não especificou. Ele só disse que ganhei umas flores no dia de meu aniversário. Ele não especificou, ele disse umas, não é? Isso que nós temos que compreender. Muitas vezes nós passamos por algumas informações para o nosso aluno, e ele confunde. Então esse momento aqui, esse esquemazinho que vai ficar para você, é para você analisar muito bem, não é? Então, os artigos têm a função de especificar, não é? Que mais? Particularizar ou generalizar os substantivos. Tá certo, meus alunos? Então, fiquem atentos aí para esse esquemazinho. Eu acredito que você não vai mais ter dificuldade. Então, essa é a nossa segunda classe gramatical que nós estamos trazendo para vocês durante essa semana, que trabalhamos o nosso livro didático e o nosso livro de atividades, tá bom? Vamos para a terceira? Ótimo. Que é a terceira classe gramatical, que é a numeral, não é? E nós tivemos essa aula durante a semana e vimos também que essa classe gramatical ela é importante. Ela é importante na produção de texto, não é? Nas orações e nas frases. Também na disciplina de matemática. Mas aqui ela vem de uma outra, né? Outra maneira de como nós vamos trabalhar. Mas nós podemos ter uma boa compreensão também, certo? Vamos ler aqui ao meio que tem aí esse esquemazinho para nós. Classificação do numeral. Vamos ver quais são as classificações desses numerais. Nós vimos aí no nosso esquema como ele está bem dividido para você compreender. O nosso livro também, ele traz essa informação para nós. Todos os assuntos, meus alunos, do livro, ele vai trazer para você nas laterais. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês forem fazer a atividade de vocês olharem, observarem as laterais dos livros de vocês, quando acontecer de dúvida que você tiver, não compreende, aí você lá no seu livro, nesse livro aqui que eu tenho, que você tem, quando vier assunto novo, você vai buscar a pesquisá-lo, não é? Sobre o assunto que você vai entender que ao lado do seu livro tem essas explicações, certo? Então aqui, olha, classificação do numeral.
fracionário, não é? Então ele é um número que ele é um número fracionário, onde nós vamos entender qual é a função dele. Resolvi um terço dos exercícios. O que ele vai especificar aí? A quantidade, né? A quantidade fracionada, certo? Coletivo. Roberto comprou uma dezena de ovos. Veja bem. Quantidade, especifica, né? Vamos entender que ele vai especificar o que? Um grupo de seres. Multiplicativos. Pagou o dobro do valor anterior. Não é? O que ele vai especificar? Quantidade múltipla, certo? Cardinal. Comprei 2 jogos novos. O que ele vai especificar? A quantidade exata. Veja bem a função dessa classe gramatical, como ela é importante também. Ordinal. Sou o terceiro aluno da fila. É ordem, não é? Ordem, né? Ordem de chegada, não é? Ordem da fila. Então, nós podemos entender, meus alunos, que essa classe gramatical, que é a questão do numeral e as suas classificações, todos são importantes. Todas vão nos trazer as respostas a qual nós vamos pesquisar dentro de um texto. Então, o texto, eu digo que o texto, quando nós vamos ler, a gramática, ela está bem inserida no texto. E se nós formos ler um texto, ou um poema, ou uma história, não é? Ou um conto, nós vamos encontrar as classes gramaticais, não é? É só nós ficarmos atentos para as leituras e, principalmente, meu aluno, você conhecer as classes gramaticais, tá? É necessário você conhecer as classes gramaticais. Então, nós vamos trazer para vocês os exercícios. Nós temos no nosso livro didático, não é? Nós temos 2 exercícios, nós temos os exercícios para você fazer, responder, e no livro de atividade também. O outro assunto, nós vamos sair agora dessa parte gramatical, nós vamos entrar naquele assunto que nós também trabalhamos durante os dias, não é? A língua portuguesa desse bimestre, não é? O mundo em quadrinhos. Não esqueça que esse é um tema que nós estamos trabalhando, que nós estamos trazendo para você, não é? As informações. E um desses temas foi ainda, nós vamos trabalhar até, acredito, a semana que vem, mundo em quadrinhos, tá certo? Tem uma atividade para você. Por isso que eu estou aqui com o meu livro, porque essa atividade que você vai fazer, ela não ainda é produção de texto. Essa atividade, ela está no livro didático, onde nós vamos ter uma atividade onde você irá desenvolver, e na realidade, amigos, vocês já conseguiram, não é? Vocês já conseguiram, vocês estão fazendo os trabalhos, vocês estão fazendo as atividadezinhas, então eu vejo que vocês já conseguiram, e agora vocês vão pôr em prática, não é? Toda essa dinâmica, todo esse momento de atividade que o livro vai pedir para nós, tá certo? Qual é o assunto, professora? Lembra que a gente começou a trabalhar histórias em quadrinhos? Pois é, nós começamos a trabalhar histórias em quadrinhos, certo? Na produção de texto, nós continuamos trabalhando histórias em quadrinhos, continuamos lá, certo? E agora veio o assunto novo, que não é difícil, que é um assunto muito agradável, que são as tirinhas, certo? E é esse assunto que você vai ter uma atividade, que você vai desenvolver essa atividade, que é na página 20, projeto de escrita. Professora, mas nessa atividade ele diz que eu preciso me reunir com os colegas, não é, de sala de aula, eu tenho que estar reunido, mas nesse momento não dá para nós estarmos reunidos, não é? Mas você vai fazer esse trabalho, esse seu projeto de escrita,
em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmão, tá? Então aqui no nosso livro ele tem toda uma orientação como você irá elaborar a sua história em quadrinhos em forma de tirinhas. Então as informações estão aqui, dá para eu ler tudo porque você não vai poder visualizar, mas na página 20 você vai começar a desenvolver esse projeto de escrita. Nós tem todas as informações aqui. Então, essa atividade, meus alunos, é uma atividade criativa. E eu sei que você é criativo. Vou passar aqui, nós vimos no nosso livro também, tem exemplos, não é? Sobre esse assunto. Olha aqui. Esse é um assunto a qual está no nosso livro, certo? E aí nós vamos ver toda a dinâmica dessa produção textual, que é o que? Tirinhas, é um gênero textual, tá? E a gente sempre diz que é uma história que você vai criar, não é? Nós temos aqui a criatividade do autor, do cartunista, como é que ele trabalhou, como é que ele viu toda a roupagem. Nós sabemos que as histórias elas são narrativas, não é? Ela tem toda uma organização, e aqui no nosso livro ele especifica muito bem para nós, não é? Primeiramente nós vamos ver aqui que ela tem uma situação inicial ou apresentação, esse é o início. Depois vem o conflito e ele vem todo explicando passo a passo para nós. Aí tem um clímax e tem um desfecho. A gente diz que uma produção de texto, ela vai ter o quê? Uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. O nosso livro, ele vem especificando de uma forma assim, criativa, vamos dizer, que é para nossa série, que é para uma linguagem atual. Então ele vem dizendo como? Ele vem a parte do conflito, ele vem a parte do clímax e ele vem o desfecho. Então as informações, meus alunos, elas estão no nosso livro, tá? Nós vamos trabalharmos juntos, nós vamos fazermos junto essa atividade. Juntos, não é junto, é juntos. Eu, você e a família. Então aqui fica a nossa aula explicativa. Nós vamos agora para o nosso exercício no nosso livro. E eu estou assim, torcendo que tudo dê certo. Teve alguma dificuldade de compreensão? Professora, não entendi essa atividade. Eu vou atendê-los, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz.